Sou Edson Albertassi, fundador da Rádio 88 FM. Tinha 12 anos quando eu descobri o rádio e foi paixão à primeira vista, né? Eu descobri num carro, era um carro do meu pai e ainda em AM, e aí fui para um curso de eletrônica, consegui desmontar um circuito e talvez montar a primeira rádio experimental de Volta Redonda, era uma rádio muito singela que pegava mais ou menos a 200 metros de distância, e aquela rádio na verdade ficou no ar, eu acho que uns 5 minutos, e aí saiu do ar, mas foi a primeira experiência como radiodifusor. Brincava de radinho às vezes, né? Uma vez ele montou um radinho com Haroldo, e eu corria para escutar no outro lugar, ver se estava funcionando. Ele foi sempre uma pessoa de visão, né? O Edson sempre foi corajoso, animado. E mais adiante, aos 18 anos, fui trabalhar na Estéreo Sul AM com o Deca, o meu tio, o pai do Betinho. E aí o que me chamou muita atenção naquele estúdio foi a parte técnica. E aí aquilo foi me chamando a atenção, comecei a aprender e logo fui trabalhar na Estéreo Sul como operador. E logo descobri que Alice, minha esposa hoje, ela também tinha um programa de rádio com o pai dela, um programa da igreja. E aí, de repente, eu me caso, aquele projeto permanece guardado, mas sem poder realizar. Aí um dia, a campainha da minha casa toca. Tava lá o Zé Elias. O Zé Elias tinha um programa na Estéreo Sul e eu fazia o programa dele. Eu era operador dele, chamado Programa do Cristão. Então, ele fazia um programa missionário. Quando eu tinha 12 anos de idade, talvez um pouco antes de conhecer o rádio, e na minha igreja uma irmã falou, olha, você vai ser missionário. E eu achava que eu ia ser missionário de campo. Ia para Bolívia, para o Paraguai, para Amazonas, para ser missionário, pregar o evangelho. Né? Eu não tinha nenhuma capacidade, não tinha voz, não tinha domínio da palavra. Então eu imaginava, como que eu vou ser missionário? Aí o Zé Elias vai na minha casa e diz que sonhou comigo. Deus mostrando que o Edson iria conduzir uma rádio, dirigir uma rádio, iria ter uma rádio. E realmente era uma coisa assim, era não simples, né? E contei para o Edson e ele acreditou, meio não, né? Enfim, eu saí do portão, me despedi dele, entrei, peguei o catálogo telefônico, procurei o telefone da rádio e liguei. Aí procurei o gerente. Aí eu falei, olha, eu estou pensando num programa evangélico para um amigo meu. Só que a coisa foi passando, o tempo foi passando, eu comecei a vender leite. Eu era vendedor de porta em porta, vendia enxoval, passei a vender queijo. Um belo dia, ele fala comigo, olha, Edson, a rádio vai ser negociada, vai ser vendida. Aí eu falei, por que a gente não coloca a rádio evangélica? Por que a gente não faz lá um projeto? E aí eu te ajudo. Eu trabalho para a rádio. Eu não falava em ser dono da rádio. Aí ele falou, olha, o dono da rádio vai estar lá numa sexta-feira e você, se quiser, pode ir lá, tal, e vai ter muita gente para conversar com ele, muita gente querendo comprar a rádio, e eu te coloco, eu te encaixo lá. Eu cheguei já atropelando o horário, enfim, abro a porta e faço a minha proposta. E quando eu fiz a proposta, eu fiz uma proposta de aluguel. A princípio me assustei com aquilo tudo, porque eu estava grávida da Emily, nossa primeira filha, e assim, no momento que tínhamos acabado de perder o plano de saúde, um momento que a gente não sabia como seria o futuro. Mas o Edson via algo que eu não conseguia ver. Eu, para falar a verdade, achei que na época ele estava ficando doido. Não, porque não tinha condições, né? Ele vendia roupa,
e não tinha recurso para nada, não tinha dinheiro. E de repente ele apareceu com essa ideia. Eu tinha de aluguel da minha casa 3 meses de atraso. Eu pagava o equivalente a $100. Eu estava com 3 meses de aluguel atrasado. E aí eu faço uma proposta maluca de $7.200 de aluguel da rádio. Ou seja, eu não tinha a menor condição. A menor condição. E aí o dono da rádio foi com a minha cara, ele acreditou em mim e aí me alugou a rádio. Quando eu entro na rádio e monto a programação e a gente começa, a rádio explode. Aquilo vira a sensação da cidade. A rádio sai de último lugar para primeiro lugar em muito pouco tempo. E aí o comércio começou a comprar propaganda, a gente começou a vender programas de rádio, a gente começou a perceber que o negócio era viável. 3 meses depois eu compro a rádio, sem nenhuma condição. Eu era um vendedor, muito falante, e me lembro de, assim, ele me apontava o nome do comerciante e acabava saindo de lá com um contrato e 3 cheques pré-datados. Esses cheques depois precisavam ser trocados para fazer dinheiro, para poder pagar a prestação da emissora. Uma vez eu me lembro que nós estávamos aqui no Retiro ali e só tinha um carro, um Corcel. E o oficial de justiça veio e levou o Corcel, nós ficamos a pé. Parece que eu e ele, parece que o Eliseu estava junto. O oficial de justiça seguiu nós e pegou o carro, nós ficamos no meio da rua, sem carro, sem nada. De tanto aperto que a gente tinha, né? E aí, assim, é como se fosse a história de Moisés no deserto, né? É o maná todo dia. A gente não tinha dinheiro para nada, mas todo dia tinha uma resposta. Todos os dias acontecia um milagre. Eu me lembro, assim, de detalhes. Assim, não tinha jeito, tinha que pagar aquela fatura naquele momento, porque a gente teria um problema, uma dificuldade, e colocaria a rádio em risco. E aí na hora do banco fechar, eu pego o envelope entre as cartas que chegavam, porque chegava muita carta antigamente, o ouvinte ele se correspondia com a rádio por carta e por telefone. E aí muita carta eu nunca mexia com carta. Aí eu pego uma carta, eu vejo lá a Rádio Energia, uma agência, e eu não abria nenhuma, mas aquela eu abri. Era um dia assim de muito sufoco, já eram 3 horas da tarde. Quando eu abro a carta, tinha um cheque lá dentro, um cheque da agência, com um valor praticamente exato aquele que a gente precisava. Me lembro também que nós mandamos fazer um disco da minha mulher, a Mara Dalila, que é uma cantora importante no cenário musical. Nós gravamos um disco, impressa a capa, e nós começamos a vender os discos para arrecadar dinheiro. Me lembro que um irmão chegou lá e comprou. Vou levar 5. Não, vou levar 10. Vou levar 15. Por minha causa, essa rádio não vai fechar. E comprou uma quantidade assim, de talvez uns 15 discos. Cada parcela da rádio, no momento certo, Deus abria portas. Cada situação que precisávamos cumprir financeiramente, Deus abria portas onde não tínhamos. Quando tudo se perdeu, quando a gente estava assim para entregar a emissora, porque não se tinha mais capacidade financeira para manter o negócio, aí o Eliseu, que foi um guerreiro comigo também, ele convoca no ar os pastores para uma vigília. Meia-noite está eu e ele ali, imaginando que chegariam 50, 100 pastores para orar com a gente. E aí, de repente, chegam 2 pastores apenas. E apareceu, eu me acordo muito bem, eu e hoje o pastor, o apóstolo Joel. Eu me lembro que nós fomos para a sala, Eliseu relatou, né, o que estava acontecendo e que nós necessitávamos colocar diante de Deus para que Deus pudesse intervir. Então foi aí que nós começamos a clamar e aí nós colocamos realmente o joelho no chão, cara no pó. Como diz lá
Isaías, no capítulo 58, que ele fala sobre o jejum, mas ele fala sobre a questão de nós clamarmos a todos os pulmões, e nós clamamos a todos os pulmões. E aí Deus começa a mover. Então não seria um movimento de tanta gente. Né? Deus queria, na verdade, que a gente passasse por aquela experiência, até para compreender e valorizar mais aquilo que estava na nossa mão. E a partir daquela vigília, muita coisa aconteceu. Deus deu, Deus fez, Deus faz, Deus é o Senhor. Às vezes as dificuldades em nossa vida vêm para a gente adequar alguma coisa que Deus está querendo, né? Às vezes também para provar a nossa fé. No dia 1º de agosto, a gente faz o lançamento com os pastores, o Conselho de Pastores reunido, ali com um grupo enorme de pastores. Muita gente chorando, muita gente ligando, emocionada. A rádio já estava acontecendo, era o dia 1º de agosto. E aí depois de todo o bate-papo, o Eliseu já orando por aquele acontecimento, orando, agradecendo a Deus, ele dá o amém e aí vem a primeira música. E eu, quando escolhi, no meio daqueles LPs todos, eu coloquei a música do Luiz de Carvalho, Graças a Deus, que tem a ver conosco. Essa música foi a primeira música oficialmente tocada na 88 e foi assim um tempo de vitória para todos nós. A gente coleciona milagres e aquele dia foi um dia para a gente grandioso, um milagre acontecendo e a gente agradecendo a Deus com aquela música tão impactante. No início a rádio era na Beira Rio, né? Assim, quando a gente começou lá, era um lugar pequeno, né? Era pouca estrutura, mas tinha muitas pessoas que queriam fazer. E era muito bonito ver assim, os locutores com todas aquelas dificuldades, mas eles estavam ali, né, querendo mostrar o trabalho deles, né, levar a palavra de Deus. E eu me lembro que eu comecei, eu fui atender eu ficava dentro do estúdio do ar para atender o telefone para o locutor. E quando a pessoa ligava, eu tinha que falar baixo para não atrapalhar o locutor, mas mesmo assim o nosso trabalho se desenvolvia muito bem. 1º de agosto eu estava em casa, me lembro muito bem, quando a rádio estava inaugurando as suas transmissões. Primeiro começaram a tocar música evangélica, eu fiquei. Aí no dia 1º de agosto de 1994, foi quando inaugurou a rádio, aí brotou no meu coração o desejo de vir pedir emprego aqui na Rádio 88. Em 94, uma das grandes preocupações que eu vivi foi o que é que eu vou fazer com o meu programa. E porque a rádio ia se transformar numa emissora totalmente evangélica. Mas o Edson Albertassi conversou comigo logo que ele adquiriu os direitos da rádio e disse: Dário, você só vai sair da Rádio 88 o dia que você desejar. Você fique tranquilo. E essa ligação, essa parceria durou 20 anos. A gente era muito unido. Tinha restaurante aqui, a gente comia uma comidinha gostosa, ninguém pagava nada. Um pai, o Edson sustentava todo mundo. Todo mundo que trabalhava tinha o horário do almoço e comida boa, gostosa. Gente, foi maravilhoso aqui. Foi o melhor tempo da minha vida, assim, que eu tive trabalhando aqui na Rádio 88. O pai, ele queria que eu me envolvesse, né, mais com a rádio. E a partir dali ele ficou me cobrando que eu pudesse começar a fazer uma locução. E a primeira vez que eu falei no microfone, eu tinha 16 anos de idade, 15 para 16 anos. Uma voz de taquara rachada, gente, que vocês não têm noção. Aquele garoto que estava ainda em mudança de voz, não tinha uma voz definida, mas o meu pai insistia para que eu pudesse, né, fazer a comunicação. E o pior de tudo é que o Edson, né, o Edson Albertassi, ele permitia. Mas eu agradeço a Deus por isso, porque aquele início ali, hoje, me fez o comunicador mais ouvido de todo o sul fluminense, através do programa Fato Popular, com essa potência que é a Rádio 88 FM. Tenho muito orgulho disso aqui que eu vou apresentar para vocês. Essa é a minha carteira de trabalho. 1º de março de 1997 foi onde a rádio me contratou.
Na época eu tinha 16 anos, podia assinar a carteira nessa oportunidade, né? E desde então, o que eu fiz na minha vida foi viver a de 88, né? A minha história foi toda criada aqui e tenho muito orgulho disso. Acho que foi através da rádio que eu conheci a Cris também, né? Porque quando a Cris veio com o pai para poder montar aqui um investimento, a empresa, né, deles, eles precisavam contratar um comunicador. E se eu não fosse da Rádio 88, eu não tinha conhecido a Cris, né? A gente não tinha casado, enfim. A rádio moldou a minha vida o tempo todo. Eu não me vejo sem a rádio em momento algum. Uma coisa que para mim era bem nítida era o amor das pessoas pela emissora. Em qualquer lugar que a gente saía com o carro da rádio, com a camisa. A gente era parado na rua e a gente percebia que aquilo era algo muito forte. E aí eu comecei a desenhar as grandes celebrações. As igrejas tinham os eventos próprios, mas não havia na região algo que reunisse todas as pessoas. E a gente começou a trabalhar os grandes eventos. É o nosso Volta Redonda Sem Drogas, mais uma versão. Pode aplaudir, aplaude ao Senhor. Tem uma faixa bonita ali, ó. Betinho 88. De toda a programação da Rádio 88 FM, Mara da Lila é um destaque absoluto. O Barra do Piraí Sem Drogas. Barra do Piraí vai ficar bonito. Devemos agradecer primeiro ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos! Uma coisa muito interessante que a Rádio 88 nunca foi aquela emissora de rádio para ficar só nas quatro paredes. Ela sempre foi para as ruas. O projeto contra as drogas, então, algo maravilhoso. Eu encontro pessoas hoje que falam assim, olha, eu me converti e me livrei das drogas com aquele projeto contra as drogas. Olha que coisa linda. Então isso para mim é gratificante. Sem contar as explosões de louvor. Teve muitos eventos de caminhão. A gente parava o caminhão na rua e ali a gente colocava uma iluminação assim, bem simplesinha. E o cantor vinha e cantava. Sempre encheu. Os eventos da rádio, graças a Deus, sempre foram lotados. A galera sempre participou com a gente. Os eventos da rádio, desde sempre, foram grandiosos. Assim, conseguiu alcançar muita gente. Os shows ao vivo da festa da rádio. Nós tivemos ciência de vários testemunhos de pessoas alcançadas que a gente nem conhecia. De repente a gente tinha uma igreja para louvar lá, a pessoa, tô ouvindo a música de vocês pela rádio, uma bênção. Tinha algumas músicas que nós fizemos, alguns louvores lá que realmente foi mais profundo, né? Então, assim, é muito bacana que até hoje eu trago a memória e falo para as pessoas sobre a importância da Rádio 88. E eu lembro também que na festa da 88, né, eu comecei a cantar. Aí o pastor Dário, né, que me apresentou tudo. Na festa da Rádio 88 FM, 4 anos de vitória, Damares Costa! Aí eu comecei a louvar o Varão do Movimento, né? E ali deu um pico, sabe? Deu um pico de luz na programação. Aí o povo continuou cantando. Achei muito importante, né? Mas eu fico feliz, porque é uma festa, né, que marcou muito a minha vida, muita história. Foi uma oportunidade maravilhosa e eu aproveitei, graças a Deus, eu fico feliz. Olha, a rádio que descobriu a gente. Né, geral, nós tivemos o privilégio de gravar o nosso primeiro CD, né? Isso, né? Vinil, né, geral? Na realidade, a Rádio 88 foi a primeira rádio a tocar uma Bossa Nossa. Foi a Rádio 88. A Rádio que começou, né, tudo na nossa vida.
O pastor Taradélio batizou o Geraldo José como os carequentes de ministros. O Festival 88, que revelou tantos talentos. Nós teremos hoje 15 apresentações, dos 15, 3 sairão para a grande final em Volta Redonda. Eu vim cantar na Vila, no evento da rádio, no aniversário da rádio. Tinha muita gente. E quando eu cheguei aqui para cantar, eu estava com um playback. E no playback na hora não rodou, porque a rádio estava começando, ela tinha fita cassete e o meu playback era DAT. A rádio tinha DAT na época. E aí eu fui tocar, eu me vi perdido, assim, o que eu ia fazer na hora? Aí me põe no violão desafinado, eu cantei assim mesmo, o povo veio junto comigo, louvando Deus. Foi a minha primeira performance, depois que eu gravei o CD, foi a primeira performance, foi aqui, o Atendedor. O Deca me abria portas aqui, quando eu chegava, ele me acolhia, para a pessoa que mais, em termos de rádio aqui na cidade, né, que me acolheu. Vou falar sobre o Deca, falar sobre uma pessoa assim que entrega o coração para aquilo que faz. Além disso, a educação que ele tinha em nos ajudar no ar. Acho interessante que quando eu estava rouco, gripado, eu chegava para ele e falava assim, Deca, não vai dar para entrar no ar hoje não, eu estou muito rouco. Aí ele falava assim, olha, faz o seguinte, vai lá, fala alguma coisa, eu quero ver como aqui vai estar. Gente, a voz estava horrível, mas depois ele entrava lá no estúdio e falava, cara, tá maravilhoso, tá ótimo. Eu jamais esqueço dele, né? Inclusive o Cristo Vive que eu faço, é ele que fazia durante mais de 20 anos. Então eu nunca esqueço dele, porque ele deu a vida pela rádio. Várias vezes eu estava em casa, ele me ligava e falava, Geraldo, dá para você ir comigo na rádio? Eu acho que eu esqueci o ar ligado, eu acho que eu esqueci a janela aberta. Então eu vim com ele aqui, porque o Deca amava a rádio. Ele vivia a rádio. Então eu lembro dele direto mesmo. Um homem que merece ser lembrado, né? Porque ele deu a vida pela rádio. O meu pai faleceu fazendo o que ele mais gostava. No dia 1º de agosto de 2018, o pai falando da história da rádio, numa das comemorações, né, do aniversário daquele ano, o pai se emociona e acaba sofrendo um AVC ao vivo. Eu não estava na rádio, estava em casa. De repente chega a Cris lá em casa, falando, vem comigo. Foi o que aconteceu, o seu pai sofreu um AVC, está no hospital. Saí correndo, né, para o hospital, mas quando cheguei, infelizmente, o pai já estava entubado. A gente ficou naquela esperança ainda de que ele pudesse se recuperar, mas Deus o levou. Mas eu acho que ele, tenho certeza, que ele morreu no momento mais feliz da vida, contando de tudo que ele gostava de fazer, falando do que ele mais admirava, que era justamente a rádio, né? Era tudo para ele, tudo, assim como é para nós, né? E a gente espera que seja para você também. Você ouvinte, porque isso tudo aqui é feito com muito carinho para vocês. Todo dia que a gente levanta cedo, a gente pensa em fazer o melhor trabalho, né? A melhor comunicação, para que você fique feliz, para gerar um entretenimento, né, na sua casa. A gente levar sentimento para você, a gente levar o nosso dia a dia, e é do coração para o coração de vocês, sempre. Sala aqui, sem cerimônia, se ela passa pelo nome a partir de hoje. Vai revelar agora o nome, tá bom? Essa homenagem são alguém que merece a homenagem.
E aí o nome dessa sala, na verdade, é DECA, que é o nosso Centro de Produção Audiovisual. Nossa homenagem a eles. E aí eu coloco aqui, homenagem ao insubstituível José Alberto Bertans. Verdade. Com saudade e gratidão. Eu havia chegado na cidade em 91, quando em 92, em janeiro, começamos o Projeto Vida. E praticamente menos de 2 anos depois do Projeto Vida ter nascido, estava nascendo a Rádio 88. E é interessante que a Rádio 88 ela nasceu num momento com o propósito de trazer essa linguagem onde as igrejas poderiam se interagir, porque elas começaram a se ouvir. Quando se ligava a rádio, já não estava tendo mais uma rádio só secular. E na época, hoje tem tantas rádios, é muito comum, inclusive na internet, mas na época você não tinha muito acesso a ouvir uma música evangélica, a não ser o que você tinha na sua casa. Então o nascimento da rádio trouxe uma mudança muito exponencial em relação à intercomunicação das igrejas e ao crescimento das igrejas. Filadélfia nasceu em 99, nós não tínhamos assim um teto, não sabíamos para onde ir, e o Senhor abriu a porta para que pudéssemos estar juntos com a Rádio 88. A Rádio 88 abriu as portas para nós, para que a gente pudesse estar juntos lá no auditório da antiga Rádio 88 FM. E Filadélfia é extremamente grata ao Edson e toda a equipe, né, que nos ajudou no momento em que nós estávamos começando. A 88, ela fez parte conosco, e nós também com a 88, primeiro por causa disso, porque nós compartilhávamos os grandes sonhos que tínhamos. E depois porque também a 88 sempre foi um braço para nós, né? Foi um braço de alcance, porque muitas vezes nós, de fato, não tínhamos como alcançar pessoas, e a 88 sempre esteve, né, de portas abertas, microfone aberto. A gente sempre caminhou junto, porque muitos dos nossos projetos, eles tinham uma similaridade, eles tinham algo em comum. Eu ganhei muitas almas para Jesus no programa de rádio. Mas antes eu quero dizer para vocês que eu tive programa de TV, vocês sabem disso, numa grande emissora, grande a nível nacional. O programa era aqui no Sul Fluminense, era regional, e nós tivemos bons momentos na televisão, toda semana, meia hora de programa. Mas por incrível que pareça, na Rádio 88 eu tive mais resultados em termos de ganhar almas para Jesus do que na própria TV. Batizei famílias na minha igreja quando eu era do Monte Castelo, que se converteram ouvindo a mensagem na Rádio 88. À medida em que a gente ia avançando com a rádio, a gente percebia que o retorno com os testemunhos era algo surreal. Muita gente se convertendo, muita gente testemunhando do equilíbrio, daquilo que estava conseguindo através das músicas, das palavras, muita gente saindo da depressão, né? As pessoas que eram doentes testemunhando que estavam mais sadias por conta do que ouviam. E aí eu comecei a perceber que a rádio em si era verdadeira missionária, que o projeto maior era o projeto da própria emissora. Eu comecei a compreender que aquele projeto, fruto de uma profecia, quando eu tinha 12 anos de idade, também fruto de um sonho do bispo José Elias, ali na porta da minha casa, quando eu nem imaginava que poderia participar de um projeto como esse, passou a dar certo e passou também a ser parte da vida das pessoas.
Quem nasceu ali, teve essa caminhada cristã desde pequenininho, sabe que a rádio ela sempre fez muita parte. Eu lembro, eu pequeno ainda, às vezes voltando dos cultos com sono, mas ali no carro, a rádio tocando e aquelas músicas ali sendo ministradas. Só que no meio do caminho, no meio do processo, eu acabei desviando, acabei saindo do caminho do Senhor com meus 17 anos. E eu lembro que num determinado dia, meus amigos eles saíram para ir pro bar, pra beber e tal. E nesse dia eu falei, cara, hoje eu não vou não, vou ficar em casa, tranquilo, de boa, vou descansar, no dia tinha que trabalhar, então eu fiquei ali descansando. E nisso entrou no comercial da rádio, que eu estava ouvindo, e comecei a passar para ver se eu conseguia encontrar outra rádio que estava tocando as músicas que eu queria ouvir naquele momento. Só que no meio do caminho entrou na Rádio 88. E nisso que entrou na Rádio 88, estava tocando uma música que me fez lembrar desse tempo e desse período onde eu com meus pais voltando para casa escutava essa canção, essa música, e naquele momento ali eu comecei a ouvir essa música e eu ali dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus que eu não tinha forças para sair daquela situação. E logo depois eu fui para uma igreja cristã e ali comecei minha caminhada novamente com Cristo ali, uma caminhada debaixo do propósito, da vontade de Deus. Mas o que Deus utilizou naquele momento, naquele tempo, através da sua soberania e vontade, foi a rádio ali, 88, onde eu consegui de fato ser ministrado por Deus, ser regenerado por Cristo, sair desse estado de morte, entrar no estado de vida e conseguir me arrepender dos meus pecados, erros que estavam sendo cometidos. Sempre fui ouvinte da Rádio 88 desde quando me entendo por gente, né, aqui em Volta Redonda. Mas quando eu adquiri o CD do Marca da Promessa, né, o CD do Trazendo a Arca, eu fui a primeira de Volta Redonda a adquirir. E aí eu fui contemplada em participar da entrevista de lançamento do CD do Trazendo a Arca aqui na rádio. E aí nessa conversa, no final do programa, a gente trocou meia dúzia de palavras, porque eu trabalhava no antigo Hospital Vita. E no dia seguinte, quando eu saí do plantão, eu me recordei que eu tinha que atrás da capinha do CD tinha um número do escritório. Falei, vou ligar pra lá, ou não, já tenho, né? Quem sabe, né? Liguei pra lá e aí eu mandei uma mensagem pra ele, me identificando e falando que eu queria falar com ele. Porque assim, eu sentia algo diferente, sabe? Algo que eu nunca tinha sentido. Pois bem, ele me ligou, uns 40 minutos depois, mais ou menos, me ligou. Conversamos por quase 2 horas no telefone. Eu sei que depois desse encontro aqui na rádio, 9 meses depois, nos casamos. E hoje já fazem 16 anos que estamos juntos. A minha história é um pouco mais antiga que a sua aqui na rádio, né? Esse ano nós estamos completando 22 anos, né? Desde a época do Toque no Altar e depois Trazendo a Arca. E a Rádio 88 sempre foi muito parceira nossa, né? Desde o início, os primórdios do ministério. Gilberto, um grande amigo nosso também, sempre abriu as portas. Albertácio, amigo também de longas datas. Mas a gente sempre que lançava um projeto novo, a gente recebia o convite, né, para estar aqui, para estar lançando. E a rádio também, sempre que fazia as festas, né, os aniversários, nós somos convidados até hoje. Então já faz perto aí de uns 20 anos, né, que a gente tem esse relacionamento muito intenso com a Rádio 88, que tem sido uma bênção na nossa vida e na vida de milhares de pessoas nessa cidade, nessa região. Eu creio que a gente todos nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo falou, né? Que ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Nós podemos dizer isso, esquecer tudo que passou. E hoje nós estamos avançando com a melhora da rádio, agora essa modificação, a rádio nova. Isso aí tudo tem o dedo de Deus. Deus aprovando o projeto, Deus abençoando. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos essa visão do que seria hoje. Nós apenas confiávamos de que o Senhor estava cuidando de cada detalhe. E assim foi. Cada locutor que
toma o microfone da rádio, cada pessoa que vai falar, nós temos uma visão, estão atingindo vidas, pessoas que estão em casa. Isso é muito caro, muito importante para o meu coração, para o coração do Edson. As músicas que são preparadas mediante ao toque do Senhor, porque nós sabemos que nós atingimos vidas e esse é o nosso maior objetivo. A Rádio 88 ela é uma rádio missionária. Ela leva a palavra do Senhor para dentro das casas, para pessoas que não podem sair de casa, para você que está sofrendo, para você que está angustiada. Tenha certeza, quando você liga o rádio, você ouve uma palavra de Deus, porque esse foi o maior objetivo. A Rádio 88, ela foi dada por Deus para levar o nome do Senhor àqueles que necessitam. Olha, eu espero que a 88 continue crescendo, espero que a gente tenha, com as plataformas modernas, alcançando cidades, o país todo, né, além da nossa região. Né, hoje, com a multiplataforma, você alcança e impacta muito mais. A rádio está sendo preparada para este momento. Os investimentos que estão sendo feitos, aquilo que nós temos colocado ali como planejamento, não é? Tudo que nós temos, todo o recurso que a minha família tem, está sendo investido neste negócio, para que a rádio continue pregando, para que a rádio continue evangelizando, para que a rádio continue prosperando, para que a rádio alcance, quem sabe, o Brasil todo. Então eu espero isso. Aquele desenho pequenininho de uma rádio pequenininha que deu tão certo, impactou tanta gente, pode daqui a 30 anos estar, né, dando um testemunho de algo tão grandioso. E eu espero estar vivo para ver tudo isso. Um coração que eu tinha quando eu entrei com o Deca para fazer um programa evangélico, o coração que eu tinha quando eu iniciei a rádio, é o coração que eu tenho hoje. Então isso não vai mudar. Isso Deus vai preservar em mim, eu tenho certeza. Eu sei quem eu sou e sei quem Deus é na minha vida.